Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz de Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E vamos buscar um lugar de recolhimento interno para fazermos a nossa prece. Vamos acalmando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, fazendo algumas respirações tranquilas. Aqueles que preferirem fechar os olhos para uma maior concentração, que o faça. E vamos mentalizando a figura doce e meiga do nosso amado Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, confiantes de sua presença entre nós. Lembremos que Ele mesmo nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, confiemos em sua presença, onde quer que nos encontremos, acompanhando de forma remota. Vamos nos deixando envolver pelas suas energias amorosas, vamos mentalizando a sua imagem de paz, de harmonia, de tranquilidade, de braços abertos, com um sorriso amoroso e fraterno, acolhendo a cada um de nós. E vamos sentindo desde já o seu amparo, o seu carinho nos envolvendo em paz, em equilíbrio e em harmonia. Agradecemos ao nosso Pai de infinito amor e bondade pela dádiva da vida e por seu amor por cada um de nós. E te pedimos, Pai, nos dê força, compaixão para podermos passar por todos os nossos desafios, nos dê sabedoria, discernimento, compaixão, Senhor, e nos oriente com a sua luz, ilumine os nossos passos para que nós possamos andar no caminho do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou ler no capítulo 1 do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, a passagem: a confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesma. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia. Aí está o que as inquieta. E a coisa vale tanto mais a pena porque ninguém dela pode escapar. Pode-se dispensar de uma viagem terrestre, mas aqui, ricos como pobres, devem transpor o limiar, e se for doloroso, nem a classe, nem a fortuna podem abrandar-lhe a amargura. Ao ver a calma de certos mortos e as terríveis convulsões da agonia de alguns outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos informar a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá das impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião são mudas. E por que isso? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual, a outra na da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que dá quanto à natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. A matéria inerte é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor.
Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre e não o corpo. Este não é senão o instrumento da dor. A alma é o paciente. Depois da morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque não sente nada. A alma, estando dele isolada, não recebe nenhum dano da desorganização deste último. Ela tem as suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria tangível. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes e nem depois da morte, e com a qual não faz, por assim dizer, senão um, porque um não se pode conceber sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por esse intermédio que a alma atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito, unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente a separação. Não é preciso, pois, dissimular-se que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São estas diferentes circunstâncias que iremos examinar. Coloquemos primeiro como princípio os 4 casos seguintes, que podem ser consideradas as situações extremas, entre as quais há uma multidão de nuances. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Quarto, se depois da cessação completa da vida orgânica existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente rompido. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, que tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento torna a passagem menos penosa. Enfim, que se o desligamento se opera sem nenhuma dificuldade, a alma não sente nenhuma sensação desagradável. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Está, por assim dizer, cataleptizada, de sorte que quase nunca testemunha consciente o último suspiro. Dizemos quase nunca porque há um caso em que pode dele ter consciência, assim como veremos daqui a pouco. A perturbação pode, pois, ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma está na situação do homem que sai de um sono profundo. As ideias estão confusas, vagas e incertas. Vê-se como através de um nevoeiro. Pouco a pouco, a visão se ilumina. A memória retorna e ela se reconhece. Mas esse despertar é bem diferente segundo os indivíduos. Nuns é calmo e proporciona uma sensação deliciosa.
noutros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. O momento do último suspiro não é, pois, o mais penoso, porque o mais comumente a alma não tem consciência de si mesma, mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressemo-nos em dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento, como dissemos, está em razão da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto mais essa afinidade é grande, mais os esforços do espírito para se libertar de seus laços são longos e penosos, mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desligamento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se destaca do seu caule. É o caso das mortes calmas e de sonhos pacíficos. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Está em seu máximo no homem cujas preocupações todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual, uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação estão em razão do degrau de depuração e da desmaterialização da alma. Depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Isto posto, ao mesmo tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. Continuaremos na próxima semana. Fé e equilíbrio em todas as direções.